Olá a todos, nesse episódio do Lunário Perpétuo recebemos André Sete, estudante independente em filosofia, teologia, em especial na tradição judaico-cristã e na obra do teólogo Ives Conga, de quem escreve no seu blog Estude Congariana. Se você quer que nosso projeto continue e gostaria de apoiá-lo, você pode encontrar os meios na descrição. Sem mais delongas, eu gostaria de saudar nosso convidado. Seja bem-vindo, André. Obrigado por me receber, é sempre um prazer falar do Congar. Hoje vamos falar então da sua tradução sobre a obra do Congar, O Mistério do Tempo, publicada na editora Carpintaria e disponível em diversas plataformas, inclusive aqui na descrição. Essa é uma obra que eu achei verdadeiramente muito fascinante. Em especial a maneira com que ela consegue ser um livro de teologia, é muito expositivo e um livro até meio que místico, sabe? Que constantemente te leva a abrir as escrituras, meditar e rezar sobre Uhum. essas realidades divinas que ele consegue expor muito bem. Eu acredito que na sua descrição do livro você conseguiu descrever muito bem ele, falar que ele apresenta o autor com toda a sua potência, né? Mas antes da gente entrar mais nesse assunto do autor, do livro, eu gostaria de te perguntar sobre a sua história com o autor. Como você descobriu Congar e como você chegou nele para chegar, enfim, a traduzir ele e estar nesse lugar que você está hoje. Perfeito, perfeito. Obrigado de novo pela oportunidade. Acontece que eu sempre tive bastante contato com teologia, né, assim, sempre desde os 14, 15 anos, e cheguei a ler Ratzinger, von Balthasar. E na época da pandemia, eu criei um perfil no Twitter e fui postando algumas coisas que eu lia e tal. Essas coisas da pandemia cortou bastante assim minha vida social, então comecei a postar mais na internet como forma de escape mesmo, né? E nisso eu entrei em algumas discussões e um amigo meu, um abraço para ele, João Oliveira, ele falou para mim, olha, suas ideias são muito parecidas com esse cara aqui. E aí eu vi com o garfo, interessante isso aí, eu fui dar uma olhada num livro dele chamado Mistério da Igreja, esboço sobre o Mistério da Igreja. E foi paixão à primeira vista, assim, foi um autor que imediatamente me saltou aos olhos o quanto ele é estudado, o quanto ele não faz meditações a esmo, né? Ele leva a teologia muito a sério. Eu acho que isso faz falta hoje em dia, alguém que leve a teologia extremamente a sério, que leve cada palavra, cada frase com muita seriedade, com muita cautela, né? Alguém que respeita a palavra de Deus. E isso eu fui lendo um livro atrás do outro dele, né? Até que em alguns meses já tinha lido muita coisa dele e falei, não, eu vou criar uma página para divulgar a obra dele, porque eu acho que a obra dele ela responde muitas questões que são colocadas, questões sobre tradição, questão sobre as novidades que o Concílio Vaticano II trouxe. Congar foi definitivamente o principal teólogo do Vaticano II, influenciou em muitos documentos, quase todos, na verdade. Influenciou no período que antecedeu o concílio, que preparou o concílio. Então, muito do que as pessoas perguntam e muito do que as pessoas uh, vem como angústia, né, vem como dúvidas, ele é capaz de sanar. Então, no começo foi isso, né, foi esse interesse de mostrar o como ele pode ser útil, né, para essas pessoas, para elas entenderem melhor o que é tradição, para elas entenderem melhor a religião delas. Mas eu fui descobrindo cada vez mais um teólogo que tem um valor inacreditável e que é muito subestimado. A gente fala do Runner, a gente fala do von Balthasar, a gente fala até do Ratzinger, mas o Congar fica meio que naquela coisa do especialista, né? Ele é um especialista em ecumenismo, ele foi o primeiro ecumenista católico, ele é um especialista em eclesiologia, e uma das coisas que esse livro mostra é que não é só isso, né? Ele é um teólogo completo, né? Mas então foi meio que dessa coisa da admiração pela atualidade dele, pela capacidade dele de responder muitas perguntas das pessoas, e que foi lentamente sendo também, uh, no bojo desse respeito que eu tenho por ele, foi criado também essa imagem de um teólogo completo, que não só responde às dúvidas em relação à igreja, mas também nos dá coordenadas importantes em cristologia, em trinitariologia, nessas coisas que são mais, entre aspas, teologia dogmática, né? Então foi um contato que, curiosamente, foi me apresentado por alguém, foi pela relação pessoal que eu tive com esse amigo que falou que eu ia me dar muito bem com ele, e hoje eu tô aí, né, estudando ele até hoje, e graças a Deus tive a oportunidade de fazer essa tradução,
Mas é isso, assim. Bacana, muito bom. Como você mesmo citou, ele é muito útil, muito completo, né? E por que você acha que ele foi esquecido? Por exemplo, a gente não tem uma tradução nova dele faz muito tempo. Hoje saiu a sua, saiu recentemente essa outra da Loyola, sobre o conceito de tradição também. Mas por que, no geral, ele não é tão falado no Brasil? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que, por um lado, tem uma questão da pobreza mesmo dos seminários aqui, em geral, né? Mas, assim, mesmo internacionalmente, né, ele, como eu falei, ele é muito visto como esse teólogo especialista. Então, o concílio, quando o concílio aconteceu, ele era o grande astro, né? Assim, ele dava entrevistas, ele era conhecido por todo mundo. Dom Helder Câmara era o maior fã dele, Alceu Amoroso Lima também, são figuras do catolicismo brasileiro que foram fundamentais, né? E que tinham uma grande admiração por ele. Murilo Mendes, o poeta também. Então, só que acontece, o concílio meio que criou uma certa divisão, logo depois que ele aconteceu, entre pessoas que viam o fato do concílio e queriam dar alguns passos para trás, como eu falei para você antes. Criou aquelas pessoas que viram o concílio e queriam dar vários passos para frente. E criou também uma aula de tradicionalistas, mas assim, bem menor, né? Acontece que o Congar meio que caiu nesse abismo, assim, porque o Congar era aquilo, né? O Congar era aquilo que o Concílio Vaticano queria propor. E a sensação que me dá, quanto mais eu leio, é que as pessoas, elas esqueceram rápido demais essa geração, talvez. Né? E isso não só na teologia, mas na filosofia também é muito comum isso. Quando algo grande acontece, paradoxalmente as pessoas tendem a esquecer essas grandes figuras, porque elas se centram demais no acontecimento, talvez. Né? Então, depois dos anos 70, o Etienne Folliouf, que fez aí a última biografia do Congar, fala exatamente isso, que depois dos anos 70 ele foi meio que esquecido. Fazia algumas participações ali e aqui, tinha uma voz importante, no sentido de que era uma figura respeitada, mas foi cada vez menos chamado para questões e conferências e tudo mais. E isso também tem a ver com outro fator importante que não pode ser esquecido, que o Congar tinha uma doença neurológica muito grave, né, que afetava o sistema neurológico dele, mesmo não afetando muito outros sinais vitais. Então ele permaneceu vivo por bastante tempo, mas já nos anos 70, 80, ele estava de cadeira de rodas, cada vez mais incapaz de mexer as suas mãos. Então, os últimos livros dele foram graças a amigos e colegas que ele conseguiu fazer, que ajudavam ele a digitar e coisas assim. Então também tem esse lado, que ele foi é, incapacitado, né? Ele acabou sendo impossibilitado de viajar e fazer coisas que teólogos fazem, que a gente não sabe muito, mas que eles fazem muito, viajar, ir para conferências e ministrar palestras. Isso também contribui bastante, né, no caso do esquecimento dele pelo mundo. Mas assim, no Brasil eu acho que é um pouco mais grave na medida em que também temos um empobrecimento geral da cultura teológica. E já se soma a isso uma figura que já não é tão lembrada assim, ou pelo menos não tão lembrada quanto um Von Balthasar, quanto um Rahner. Então a gente acaba tendo um esquecimento aí da figura e da importância dele. Com certeza. O Congar, ele é, como você disse, ele é aquilo, né? Ele é essa figura que se sobressai por si só. Mas dentro da obra dele, como essa obra como você coloca essa obra do Mistério do Templo no meio das outras obras? Ele tem dezenas de outras obras, né? Mas Uhum, essa aqui em específico você traduziu e o que destaca ela? Dentre as outras ela é menos citada, né? Mas o que coloca uhum. ela como especial? Tá, primeiro de tudo, o Congar mesmo, dos primeiros e um dos melhores ensaios feitos sobre ele, que é sobre a visão da escatologia do Congar, feito por um cara chamado Charles MacDonald. O Congar fez um prefácio, esse livro, e nesse prefácio ele diz que um dos problemas desse livro, dos poucos problemas dessa tese, é que ela não dá destaque o bastante do estudo bíblico que ele faz no Mistério do Tempo. Então vejo que o Congar já desde sempre deu uma importância considerável para esse trabalho, e que foi um trabalho que, para ser sincero, ele foi esquecido porque a gente vive desde os anos 60, e isso tem uma raiz no modernismo, uma era em que a teologia dogmática e o estudo bíblico ele está cada vez mais se divorciando. Então, os estudiosos bíblicos falam uma linguagem e os teólogos dogmáticos em geral falam outra, porque os teólogos bíblicos não conseguem muito bem
se adequar à linguagem dos primeiros concílios, né? Eles veem na Bíblia outras categorias, outras formas de expressão. Enquanto isso, os teólogos dogmáticos não querem largar de várias coisas dos concílios, dos primeiros concílios, com razão, né? Porque são eles que dão consistência, profundidade, santidade até, para as questões elaboradas no Novo e Antigo Testamento, mas especialmente o Novo. Então, uma das razões do porquê essa obra é esquecida é porque teólogos não gostam muito de ler teologia bíblica em geral, tá? Tem gente que quer mudar isso, em esforços mais ou menos bem-sucedidos, né? Tem, por exemplo, a trilogia de Jesus do Ratzinger, claramente foi uma tentativa de fazer isso, muito criticada por teólogos bíblicos, né? Você tem o Mistério do Tempo, que já foi bastante elogiada por teólogos bíblicos. Tem outras, por exemplo, do Henri de Lubac, que também foram melhor, assim, mais bem recebidas. Mas, em geral, esse é um divórcio que não conseguiu ser sanado até hoje, né? Então, tem esse ponto, do porquê essa obra não é muito lida, mas o Congar dava importância central para ela, tá? Central. Como eu falei nesse prefácio, ele destaca que esse cara esqueceu de falar sobre esse livro. Então, qualquer pessoa que tiver que falar do Congar, é bom que fale sobre ele, tá? E por que esse livro é tão importante? E onde eu colocaria ele dentro da obra do Congar? Já nos anos 50, que foi quando essa obra foi escrita, o Congar já tinha alguns livros. Ele já tinha o Verdadeira e Falsa Reforma escrito, já tinha o Chrétiens Désunis, os Cristãos Desunidos, que foi traduzido em inglês como Cristandade Dividida, mas na verdade Cristãos Desunidos. Cristianismo e cristandade são coisas diferentes, eu não gostei dessa tradução que fizeram para o inglês. Mas, então ele era já um teólogo muito conhecido, já era um teólogo meio infame no círculo da Santa Sé, que era um círculo de teólogos bastante conservador, o Lagrange, por exemplo, o Mário Cordovani, o Garrigo Lagrange aqui no caso, né? O Mário Cordovani, então teólogos que estavam bastante, olhando o trabalho do Congar com bastante suspeita, né? Especialmente porque o Congar participava muito de reuniões ecumênicas, como, por exemplo, Jacques Maritain, né? Com Marie-Dominique Chenu, que foi um dos mestres dele. Ele também tinha bastante contato com os padres operários e os operários católicos. Né? Naquela época tinha um movimento bem forte chamado Juventude Católica Operária, né? Que lutava pelos direitos dos operários e que lutava por uma compreensão do evangelho mais engajada com os problemas do mundo. Então tudo isso levou ele a ser bastante suspeito. E esse livro ele é escrito no auge da perseguição. Tá? Então o que aconteceu? Você imagina você ser um teólogo. Sua vida é isso. Você faz parte da ordem dos pregadores, certo? Sua vida é pregar, sua vida é estudar, sua vida é pesquisar e trabalhar com a palavra de Deus. E você tem contatos na Inglaterra, você tem contatos na França, na Inglaterra com os anglicanos, você tem contatos com os eslavófilos, que a gente fala, que são aqueles teólogos ali ao redor de Paris, que vieram ou tinham contatos com a ortodoxia russa e que estudavam teologia moderna e teologia ortodoxa mais do lado da Rússia. E tudo isso junto era um melange, né? Era uma coisa maravilhosa, uma mistura muito bacana de culturas. Ele trabalhava nisso e de repente chega o seu superior e te manda para Jerusalém. Sim, isso é um exílio, né? Assim, é tirar você de todo o seu contexto, de onde até sua família está, onde sua família dominicana está, e você vai para um país que você nunca foi na sua vida, do outro lado do mundo. Então esse foi um momento muito triste na vida dele, né? Tem alguns até autores que falam que existem evidências consideráveis de que ele passou por uma depressão clínica, né, que a gente fala, porque ele foi tirado da sua vida e foi botado no lugar que ele nunca tinha ido, Jerusalém. Só que o Congar, ele tem uma coisa engraçada, ele sempre usava isso a favor dele. O primeiro exílio dele foi em Cambridge. O que ele fez? Ele fez contato com os anglicanos. Agora mandaram ele para Jerusalém. Você quer fazer contato com os anglicanos? Sei o que? Agora você vai para Jerusalém que não tem nada, certo? Ele foi para Jerusalém e fez amizades com a Escola Bíblica de Jerusalém, que era coordenada pelos dominicanos de Jerusalém. Uma escola muito influenciada pelo Marie-Joseph Lagrange, que é um estudioso bíblico, foi assim o padroeiro da crítica bíblica católica, né? Vamos dizer assim, se a gente pensar nos exageros modernistas de um Lose e dos outros modernistas, o Lagrange é como uma via média, né? Que soube levar a Bíblia a sério, mas também não deixar se levar pelos vícios do modernismo, que eu categorizaria como historicismo, né? Essa incapacidade de perceber a permanência do plano de Deus, essa incapacidade de perceber a transcendência
do plano de Deus. E fazendo amizade com esses teólogos, ele fez amizade durante essa confecção da Bíblia de Jerusalém, que é vendida hoje aí, que é uma das Bíblias mais bem conceituadas, foi feita por esses dominicanos lá em Jerusalém, por isso o nome. E ele aproveitou todo esse meio para criar um estudo bíblico. Então, esse é o contexto pessoal. Como essa obra se insere na obra do Congar? Eu acho que essa pergunta é respondida por ele. Na sua História da Teologia, que foi um verbete de dicionário que ficou tão grande, tão completo, que ele acabou se tornando um livro, ele fala como que, na Idade Média e na Patrística, o ofício principal do teólogo é o comentário bíblico. A gente acha Tomás de Aquino na sua maior profundidade nos seus comentários da Escritura, não na Suma Teológica. Suma Teológica é uma iniciação. O que Tomás lecionava, o que Tomás realmente trabalhava, era com a Escritura. Seu comentário a Jó, seu comentário às epístolas de Paulo, seu comentário a João e tudo mais. Até mesmo a Catena Áurea, né, que ele ajudou a compilar, são comentários bíblicos dos Santos Padres. Então, para o Congar, que vem dessa seiva dominicana, um estudo bíblico é fundamental. Eu colocaria esse estudo no centro da obra do Congar, junto com Verdadeira e Falsa Reforma, que é o livro essencial dele, onde ele fala sim sobre reforma da igreja, mas para falar sobre reforma da igreja, ele fala sobre profetismo, qual é o papel do profeta no mundo, como Deus age no mundo. Então, ele precisa falar desses temas mais gerais para falar sobre uma reforma. Né? Eu colocaria então Verdadeira e Falsa Reforma, O Mistério do Templo, e talvez ali a trilogia do Espírito Santo mais tardiamente, como assim os centros da obra dele. Né? E o grande tema dessa obra, como eu falo na minha introdução, no livro, é a história da presença de Deus na criação. Né? E como que a evolução na Escritura, desde os patriarcas até Jesus Cristo, ela é formada por uma dialética muito peculiar, muito própria da Bíblia, entre presença e ausência, entre localização e universalidade, né? Que acho que é a coisa que a gente pode falar mais para frente. Mas então eu colocaria num lugar essencial, porque Congar não quer continuar nesse divórcio entre exegese e teologia. Um estudo bíblico como esse, ele diz estampado na cara dele, quando você vê referências a cada página, 5, 6 teólogos bíblicos, ele quer superar esse divórcio entre exegese e teologia. Porque o verdadeiro teólogo é aquele que comenta a Escritura. E parece que a gente perdeu completamente essa visão hoje em dia. Então, Não, com certeza. Essa é uma distinção até que eu vejo o contraste do Congar com até outros teólogos que focam mais na parte de teologia natural, não tanto na teologia revelada, como esse livro faz muito bem esse papel de trazer de volta a teologia revelada para o estudo bíblico, para o estudo da exato, teologia mesmo. exatamente. Mas sobre o título do livro ainda, já entrando nele um pouco, por que seria um mistério? Qual é o papel do mistério nesse mistério do templo? O que torna ele misterioso? Por que mistério? Sim, ótima pergunta. Mistério aqui é muito importante a gente separar uma visão um tanto moderna do que é mistério, da visão do que é mistério para os teólogos patrísticos e também dos melhores comentadores das escrituras. Eu gosto muito de uma formulação do Lúcio Gera, um teólogo aqui da América Latina, que é a mesma do Congar. Eu acho que você vai se lembrar no momento que ele fala sobre Moisés e a nuvem, ele fala sobre isso. Mistério é aquilo que tem transcendência e comunicação. Então, esses são dois aspectos que a gente não pode dissociar, eles são indissociáveis do mistério verdadeiro. Né? O mistério verdadeiro é aquele que a gente percebe o quão altaneiro ele é, o quão transcendente ele é, esse Deus que, sim, é totalmente outro, em latim totaliter, aliter, né? Aquele que está longe, aquele que mora nos céus, daí a figura da nuvem, da coluna de fogo, né? Mas esse Deus transcendente que escolhe livremente ser para nós, ser conosco. Daí o significado de Emanuel, Deus conosco, primeiro nome dado a Jesus. Esse Deus se revela
na sua baixeza, na sua, entre aspas, fraqueza, na sua humildade. A última palavra desse Deus totalmente outro, esse Deus dos exércitos, esse Deus que no Mistério do Templo, o livro do Congar, naquele capítulo sobre Davi fica claríssimo, é um Deus beligerante, é um Deus forte. A sua última palavra é um homem que morre na cruz. Esse é o maior mistério de todos. Como compreender essa altura e essa comunicação? Como compreender essas duas coisas? Tá aí o verdadeiro significado do mistério do templo, né? O templo é onde Deus habita. E a gente vê em cada etapa o quão próximo ele está, o quão longe ele está. Isso varia muito de etapa para etapa. Nos patriarcas parece que ele está mais longe. Em Moisés, a figura pessoal de Moisés toma um sentido muito especial, onde Moisés vira um mediador do povo de Israel. E depois de Moisés vai se percebendo que Deus, mais do que estar em um local, em Betel e, né, todos esses lugares a que ele é associado, ele está no povo judeu, né? E aí, claro, no Novo Testamento a gente tem esse povo de Deus que vira povo de Deus, gentios e judeus, que agora precisam morrer com Cristo para ressuscitar com Cristo na sua igreja, no seu corpo. Então são linguagens bíblicas, assim, são linguagens bíblicas que a gente não consegue traduzir, como você bem falou, com termos naturais, que parece que os teólogos hoje estão voltando a gostar mais de teologia natural, são realidades que você só consegue expressar com termos bíblicos, né? Então, para responder sua pergunta, é isso. O mistério é essa coisa que tem transcendência e comunicação. E esse jogo dialético do que é essa transcendência e do que é essa comunicação, como a gente entende essas duas coisas, é a principal tarefa do Congar. Numa carta que ele faz a Pierre Gamay, um amigo dele, dominicano, na mesma época que ele está fazendo esse livro, ele fala: cada vez mais estou convencido que a verdadeira pergunta, a pergunta que determina todas as outras perguntas na teologia, é a seguinte: quem é o nosso Deus? Quem ele é? De quem a gente fala tanto? Isso eu considero muito verdadeiro, muito pontual de se apontar no Congar, né? Mas isso me gera outras perguntas, por exemplo, é, onde ele se situava nessa questão entre teologia natural e teologia revelada? Ele alcançava um meio termo? Existe realmente algum debate, alguma soberania entre uma e outra? Uhum. Qual ele preferia? Ou se ele chegava mesmo no meio termo? Eu acho que o Congar estaria confortável com a ideia de meio termo, né? Um dos grandes professores dele, que eu cito também na minha introdução, o Ambroise Gardel, foi um gênio, tá? Um gênio. Ele escreveu um livro que merecia uma tradução, que se chama O Dado Revelado e a Teologia. Qual é a grande questão? Por que o modernismo fez tanto sucesso? E por que a igreja nunca conseguiu vencer ele? Nunca, nunca. A condenação de Pio X foi uma coisa de condomínio, porque a igreja foi devastada. E diga-se de passagem, por uma geração modernista muito mais fraca do que a protestante. Se tivesse vindo um David Strauss, católico, eu não sei o que seria da igreja. Então, assim, por que ele foi tão corrosivo? Por que ele nunca conseguiram responder ele direito até a nova teologia? Porque eles centravam-se no dado revelado. E a questão é, se o ofício do teólogo não é se centrar no dado revelado, o que raios é a teologia? É um apêndice da filosofia? A gente não chama ela de ancila teologia, né? A gente não fala que a filosofia é, vamos dizer assim, uma etapa abaixo da teologia. A teologia tradicional entendia dessa forma, os escolásticos entendiam dessa forma. E de repente você tem uma geração de teólogos do barroco para frente que estão mais interessados em ler sentenças, olha que curioso isso, tá? Ler sentenças de teólogos que leram a escritura e usar essas sentenças para fazer teologia, não a escritura diretamente. Usar essas sentenças. E por meio dessas sentenças chegar em conclusões universais, em reflexões especulativas. Então a teologia, nessa época, estava completamente distante do dado revelado, aquilo que é a vida dela, que é a escritura. E a tradição também, a tradição dos santos padres. O Ambroise Gardel percebe isso e escreve esse livro. O Ambroise Gardel está longe de ser um modernista. Era um escolástico, aliás, bastante tradicional. Mas ele percebeu que era necessário voltar ao dado revelado. Então ele cria essa distinção entre teologia, o Ambroise Gardel, né? Entre teologia positiva e teologia escolástica. Né? Claro que a teologia escolástica aqui é um termo dele, não está se referindo diretamente à escolástica. Mas qual era a ideia dele? A gente precisa fazer as duas coisas.
A gente precisa fazer uma teologia positiva que volte à história, volte para a encarnação de Jesus Cristo, volte ao dado revelado da Bíblia. E desse dado revelado, ir traçando uma linha, uma cadeia de acontecimentos. Né? Isso é o que ele chama de teologia positiva. Retroceder ao dado revelado e voltar para os tempos de agora, nessa cadeia de questões, nessa cadeia de acontecimentos. Você percebe que essa definição de teologia positiva cabe perfeitamente no que o Congar fez no Mistério do Templo. E a teologia escolástica que lhe dá um papel secundário mais importante que de especulações. Então, diante dessas relações da escritura, a gente tem algumas relações especulativas. E é esse o papel da teologia escolástica. O Congar se situa aí. Isso pode ser considerado, sim, uma via média, porque não é rejeitar nenhuma das duas coisas, mas é fazer, na minha opinião, o óbvio, que é dar primazia ao dado revelado. Porque isso é ser um teólogo, é refletir sobre a palavra de Deus. E uma das coisas que os dominicanos do São Choá, que é onde o Congar teve a sua formação principal, uma das coisas que esse centro de estudos ele enfatizava quando ele ainda era bastante vivo, nos anos 40, 50, 60, era como que a compreensão do que a doutrina sagrada de Tomás, ali nas primeiras questões da Suma Teológica, ela é, antes de mais nada, Sagrada Escritura. Ele usa Sacra Doutrina como sinônimo de Sagrada Escritura. Né? Então, a compreensão do Gardel, na minha opinião, e acho que na opinião de qualquer pessoa que lê, vai perceber que é a compreensão fiel a Santo Tomás. Né? E parece que, por conta de alguns descaminhos históricos, se prevaleceu um Tomás das Sumas, que não são coisas longe de mim, são excelentes trabalhos, mas que são trabalhos secundários diante dos comentários da escritura dele. E ele mesmo diz isso, quando ele equivale Sacra Doutrina com a palavra de Deus. E tem muitos trabalhos recentes sobre isso. Eu recomendo, para quem souber um pouco mais de francês ou algo assim, procurar o trabalho do Henri Donneaud, Donneaud, sobre a Sacra Doutrina e como Santo Tomás sempre quis dizer com Sacra Doutrina a doutrina da palavra de Deus nas escrituras e na tradição. E não uma teologia dos teólogos, que é isso que parece que é, né, diante do Barroco para frente, uma teologia especulativa dos teólogos. Então, diante, se você poderia me perguntar assim, eu falo muito sobre o Barth, né? O Congar era barthiano? Definitivamente não. O Congar tinha uma formação escolástica muito tradicional. E ele nunca conseguiu se, entre aspas, libertar dela. Às vezes ele tinha vontade de se libertar dela. A gente pode falar um pouco sobre isso também, depois. Mas ele sempre permaneceu um fiel escolástico. Ele sempre permaneceu dentro da escola de Santo Tomás e dentro do que o Ambroise Gardel chama de teologia positiva e teologia escolástica. Então ele procura uma via média, mas dando preponderância sempre à palavra da Escritura. Porque é essa palavra que consegue se revitalizar. Não são sistemas. Sistemas morrem. Sistemas são criados por seres humanos que nem eu e você. Eles podem ter lido mais, mas são seres humanos que nem eu e você. Agora, o que não morre é a palavra de Deus. A palavra de Deus continua atual. Né? Eu vejo isso como uma coisa muito forte em alguns trechos da obra, especialmente quando ele menciona Philon e outros autores pagãos. Ele dá Uhum. esse lugar de destaque à originalidade bíblica, né? Isso, exatamente. Exatamente. E isso é um tema importantíssimo. Porque eu não sei ainda muito bem as razões do porquê. Eu só sei te falar que não é por razões acadêmicas. Não é porque alguém provou alguma coisa. Mas a gente vive em tempos em que parece que falar de originalidade bíblica é um pecado. Então se estuda N coisas. Você vai, por exemplo, ver um estudo patrístico do Henri de Lubac sobre Orígenes. É um estudo patrístico centrado, obviamente, na escritura. Porque a gente está preocupado em ouvir o que os santos padres disseram sobre o quê? Sobre Deus, sobre a Escritura. É ali onde a gente encontra a riqueza. Por isso que eles escreveram vários, dezenas de comentários sobre a Escritura. Então, o que Henri de Lubac fala no seu livro sobre Orígenes? Olha, vejam Orígenes trabalhar. O que ele quer dizer com isso? Alguém lê isso, não pode, às vezes não entende, para quem tem contexto. Porque tem Orígenes do De Principiis, que é o primeiro tratado de teologia do mundo, né? De teologia cristã, claro. Esse tratado é cheio de coisas especulativas, cheio. Quando ele fala vejam Orígenes trabalhando, ele está falando vejam Orígenes trabalhando nas escrituras. Deixem o De Principis de lado. E se forem ler o De Principis, leiam com base nos comentários de Orígenes a Romanos, a João, a Lucas, etc. Então veja, esse era o foco
dessa geração, que a gente chama, num termo geral demais, na minha opinião, de nova teologia. Você vai ler os comentários patrísticos hoje, parece que eles estão mais interessados em saber o quão platônico Orígenes era. Né? Existe alguma razão acadêmica para isso? Eu te garanto que não. Eu acho que é alguma razão cultural, talvez. Eu não tenho muita certeza ainda, mas eu acho que é. Diante de certos desafios da cultura hoje, as pessoas querem alguma coisa sólida para se sustentar, seja as coisas sólidas da tradição ocidental ou a filosofia tradicional, o que seja. Mas a mudança de foco é muito clara, e uma das razões do porquê eu quis traduzir esse livro é por causa disso. Porque ele deixa bem claro o que é bíblico e o que não é. Né? Deixa bem claro, sem, obviamente, sem desconsiderar a influência da helenização, a influência dos outros, lá no início da formação da teologia judaica, das outras teologias, dos povos ao redor. Isso tudo ele trabalha com bastante carinho, se você for ler o livro. Mas a afirmação final é essa. É preciso entender que não é possível comparar a teologia de São Paulo com a de Filo. Não é. E ao contrário do que muita gente acha hoje, o Congar prova com argumentos que, na opinião, não são respondidos por muitos teólogos hoje que sustentam essa ideia de que São Paulo era um estoico. E ele desmantela essa figura do São Paulo estoico, quando ele fala do significado de espírito em São Paulo, né? Quando ele fala do significado da carne em São Paulo, que o espírito não é algo que transcende a matéria num sentido simples, nem que é algo oposto à matéria, mas que a matéria é divinizada. Né? Quando ele fala do significado de carne na teologia hebraica, como carne não é sinônimo de corpo, mas carne é aquilo que está distante de Deus, o corpo que está distante de Deus. E como os hebreus não tinham nem concepção de alma, o nefesh, que é o que a gente pode chamar de equivalente à alma, para os hebreus significa corpo em movimento. Então, acho que é importante, esse livro, uma das razões do porquê ele é importante é isso. Ele mostra com bastante clareza coisas que são óbvias para os teólogos bíblicos, mas que vivem no mundinho deles, né? Assim, ninguém lê eles direito, que são claras para eles. Que, bom, será que é possível a gente trabalhar com dado cristão na sua máxima fidelidade se a gente ficar preso a uma concepção de alma como separada da matéria? Será? Então esse livro faz perguntas difíceis, e perguntas que, na minha opinião, precisam ser respondidas com uma sublimação, para falar num termo meio hegeliano. A gente precisa aceitar que a Bíblia tem categorias bem próprias, e a gente precisa aceitar que a gente precisa trabalhar com elas. Né? A gente precisa trabalhar com o tempo messiânico, por exemplo, que é um tempo completamente diferente do tempo concebido na filosofia. A gente precisa trabalhar com uma imagem do corpo diferente, e por aí vai. Até de modo um pouco análogo com o conteúdo do livro, né? Ele deixa claro o que é feito por mãos humanas e o que não é, o que é realmente um dado revelado, algo da revelação dado por Deus a nós por meio dos profetas. Exatamente. Eu não sei se você lembra, mas tem um ponto do livro que, inclusive, assim, parece que não se dá muita ênfase de que é Deus que está escolhendo tudo isso. E, de repente, lá no período de Moisés, na verdade, na profecia de Natan, eu acho, Deus fala, né? Não é você que está fazendo uma casa para mim, sou eu que estou fazendo uma casa a vocês. Então, é aí que fica muito claro essa dialética entre transcendência e comunicação. O templo messiânico ele não é feito por mãos humanas, como você bem falou. E as consequências disso são enormes. São enormes. Porque a gente está falando da presença de Deus. Então, se a presença de Deus é dada por Ele, primeiramente, a gente entende o que significa a primazia da graça. A gente entende o que é justificação pela fé. Porque é tudo graça, antes de tudo, de Deus. Entende? Isso tudo tem raiz bíblica. Veja como a teologia positiva faz. Ela pega do dado revelado e traz para a gente para tornar as coisas inteligíveis. Na linguagem bem tomasiana de Santo Tomás, é pegar aquilo que é tudo intuitivo em Deus, porque Deus é esse ser que é ato, então ele quer a si mesmo, inteligindo a si mesmo, e conhece a si mesmo, querendo a si mesmo. Então esse ser que é puro ato. Mas para nós que vivemos no tempo, a gente precisa dizer que certas coisas são princípios e certas coisas são conclusões. Então, o papel da teologia é, dos princípios mais claros, traçar as conclusões menos claras para os fiéis. E é isso que esse livro faz.
No que você falou da profecia de Natan, né, a gente tem dois relatos nela, se não me engano. Tem uma em Samuel e em outra em Crônicas, não? Uhum. De Deus falando como ele vai edificar o templo, e tem uma versão um pouco diferente em Samuel, se eu não me engano. Crônicas que coloca essa de edificar o templo, se eu não estiver enganado. Nisso dá para perceber um pouco do papel do hagiógrafo, né, de quem está escrevendo a escritura nesse ponto. E aí eu acho que Congar entra no que é chamado no livro de dialética profética, né? Você até coloca na Uhum. introdução. Você pode explicar um pouco o que seria essa dialética profética e como a gente pode se aproveitar dela para entender esses pontos que aparentemente são contradições nos testemunhos bíblicos? Isso. É, ele usa esse termo, acho que duas vezes no livro, mas confesso que eu dou uma centralidade para ele, porque não sei se você concorda depois de ler o livro, mas eu acho que ele é uma chave para entender o livro. É, por que dialética e por que profética, né? Ele tá, obviamente, profético porque no momento ele está falando sobre os profetas, mas é interessante lembrar, e isso, o Congar, uma das maiores influências do Congar no que tange ao seu estudo sobre os profetas é um judeu chamado Abraham Joshua Heschel. E Heschel tem um livro sobre os profetas muito importante. É um livro que o cristão precisa ler com carinho, porque ele vai desafiar muitas coisas que para a gente é óbvia. Por exemplo, a impassibilidade de Deus. O Heschel defende a passibilidade dele. Ele defende um Deus que sente, né? E defende coisas que, por conta dessa herança nossa grega da impassibilidade, a gente acha um absurdo. Que é essa ideia do Deus invejoso, né? O Deus raivoso e tudo mais. Mas enfim, Congar tem bastante influência desse teólogo judeu, e esse teólogo fala: o profeta ele é, primeiro, alguém inconformado, o profeta é alguém infeliz. O profeta não quer ser o mensageiro de Deus, não quer. E o profeta não quer ficar prevendo o futuro. Não, o profeta não é esse cara que prevê o futuro. Também é. Mas ele é porque ele é a voz de Deus, e Deus é passado, presente e futuro. Então o profeta, antes de mais nada, aquele que fala com a boca de Deus. Então pela boca dele sai a voz de Deus. Tem um filósofo, o Renio Trias, que fala sobre isso, sobre como a diferença entre o que ele chama de tradição sofiológica e uma tradição mais clássica. A tradição sofiológica que ele traça dos hebreus, uh, em algumas seitas ali zoroastristas, elas são tradições que falam de um Deus que é primeiro pessoa e que se manifesta em pessoas, né? E que, por meio dessa pessoa primordial, que é Deus, traz realidade, traz profundidade para várias coisas que não são Deus, várias criaturas, várias criações, versus uma visão mais clássica, onde o mundo é divinizado, então você tem várias entidades consideradas divinas que controlam a natureza, ou que fazem parte do que é a natureza, pelo menos, e que na ascensão dessas figuras divinas, vai se chegando a um conceito cada vez mais impessoal de Deus, né? Pelo menos impessoal nos critérios da outra tradição, que é a tradição sofiológica. E nessa tradição sofiológica, o profeta é fundamental, porque é por meio de uma pessoa que esse Deus pessoa se manifesta. Daí, primeiro, esse termo profético, porque ele fala a voz de Deus. Então, se trata de uma revelação divina. E dialética por quê? Porque não se trata de uma lógica tradicional, ocidental, pelo que a gente entende, né? Binária, de o ser é e o não ser não é. Isso é uma das coisas que eu acho interessantíssimas e que eu lembro de fazer um questionamento para mim mesmo. Quando eu estava estudando essas questões de ruptura e continuidade no concílio, de repente me veio na cabeça: será que o critério do Espírito Santo é esse critério de ser e devir tão simples assim? Né? Sendo que ele, nos próprios termos da Trindade, parece ser essa coisa entre, né? Ele é o entre o Pai e o Filho. E curiosamente, esse entre da relação também é chamado de consumação entre os dois. Então parece aqui que a relação é o termo fundamental e não a substância, né? A substância, a divindade, ela só é entendida na relação entre as pessoas da Trindade. Você vê como uma coisa complexa, que não é tão fácil traduzir com os termos filosóficos que a gente tem, especialmente uma filosofia, por exemplo, aristotélica, que dá primazia à substância e não à relação. Eu estava conversando com um amigo recentemente e a gente percebeu, ele percebeu, na verdade, ele me mandou um momento do De Potentia de Tomás, onde parece que ele percebe isso, que ele dá primazia à relação e não à substância.
Sem contar as outras inúmeras vezes que, na verdade, Tomás ele usa Aristóteles para transcendê-lo, né? Então, assim, dialético nesse sentido, de ver o mundo tal como ele é, ver coisas que são óbvias pra gente, que seriam contradições óbvias, e dar a elas um sentido maior. Por quê? Por causa da transcendência desse Deus. Porque ele não é só comunicação, ele também é transcendência. E como ver, então, os relatos bíblicos que diferem em detalhes? É aquilo que os teólogos do Antigo Testamento chamam de vozes do Antigo Testamento. Tem vozes mais puxadas, por exemplo, se a gente for falar do messianismo, o messianismo davídico, que é esse messianismo da realeza de Deus, e tem esse messianismo mais servo-sofredor, o messianismo de Isaías, né, o messianismo do Filho do Homem. Como que a gente une essas duas coisas? É só a teologia que pode nos falar isso. Quando ela fala de um rei que é crucificado. Pronto, aí a gente já tem a união dessas coisas. É uma união fácil? É fácil pensar num rei crucificado? Não, não é fácil. A gente precisa, para isso, subverter a nossa noção de rei e, de alguma forma, também subverter a nossa noção de morte, né? A nossa noção de sofrimento. Então, o dado bíblico nos apresenta questões difíceis e o convite do Congar, e, na minha opinião, o convite de qualquer teologia responsável é dizer: creia para inteligir, né? Fielmente busque entender. Você entende que o primeiro tema aqui é a fé e não a razão. Essa é uma aposta que a teologia pede que a gente faça, mas, na minha opinião, se você não fizer essa aposta, não tem por que você está fazendo teologia. Talvez podia fazer uma teologia platônica, mas não cristã. Isso faz muito sentido, principalmente quando a gente lembra que nossa experiência com Deus também é relacional. A participação da comunhão é uma relação nossa com Deus, né? E o que você disse de se manifesta em pessoas é muito consoante com o que o resto do livro traz sobre nós também, em alguma dimensão, sermos o templo de Deus, como coletivo, nós somos o templo de Deus, né? Então, Uhum. a partir disso, indo para o dado revelado mesmo, é possível afirmar que fatos sociais também seriam parte da revelação, como, por exemplo, a revolta de Macabeus ou as diversas outras revoltas e reviravoltas que a gente tem dentro da Escritura? Deus se faz presente ali também? Seria um templo de Deus? Pergunta interessante. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado só na medida em que quando a gente faz teologia, a gente tem que ser muito responsável. Eu gosto dessa expressão do Jung, eu não é um teólogo luterano, de falar de Deus responsavelmente. Meu único, eu acho que a gente tem que fazer essas reflexões sempre lembrando que Jesus Cristo é a última palavra de Deus e que a última palavra de Deus não foi violenta. Ela expressou sim força contra injustiças, mas como o Tresmontan diz, Deus se revolta em Jesus contra estruturas e não contra pessoas. Jesus nunca matou ninguém. Ele expulsou os mercadores do templo. Então, o que a Bíblia nos dá, enquanto cristãos, claro, que entendemos Jesus Cristo como a última palavra de Deus, o que ela nos dá é uma concessão de combater estruturas injustas. Partir daí para uma guerra violenta é outra coisa. E como ler cristãmente os relatos do Antigo Testamento? Isso varia de teólogo para teólogo. Tem teólogo que gosta de teorias mais figurativas, como os Santos Padres, por conta, né, como eu falei, de uma influência bastante filosófica e grega. Para eles era um absurdo um Deus com paixões. Então eles sempre interpretam de forma bastante figurativa. Mas eu gosto da ideia, por exemplo, do Girard e de outros teólogos que não querem largar da interpretação literal tão fácil, porque isso também é um outro assunto complexo, de que se trata de uma é, veja, a Bíblia ela fala da nossa relação com Deus, certo? E a aliança ela é uma via de mão dupla. Então Deus oferece a mão, mas nós temos que pegar a mão dele. Ah, Existem, aliás, bastante versos na Escritura onde parece, não estou falando que é, tá? Mas dá aquela sensação poética de que Deus precisa da gente, né? É, então o ser humano tem um papel importante aqui e muito do que é a Bíblia é também o que o escritor daqueles textos quis colocar ali para falar sobre a palavra de Deus. Então,
como um cristão pode interpretar essa questão dos macabeus, mas não só dos macabeus, até questões mais difíceis, como, né, o massacre dos infantes no Egito. Pode interpretar como um mundo tão caído que Deus se envolveu na violência dos homens e teve paciência o bastante para esperar que a última palavra em Jesus Cristo condenasse tudo isso, né? Eu acho que essa é uma maneira que eu gosto de pensar. Então, sim, faz parte, evidentemente. Eu não sou a favor de jogar essas coisas para o tapete, como algumas pessoas fazem, mas existem maneiras inteligentes de interpretar a violência nas escrituras, a periculosidade, a belicosidade das escrituras, e eu iria mais por esse caminho, né? Sempre lembrando que falar de Deus a gente tem que pensar muito antes de falar sobre Deus, a gente tem que ser muito responsável, né, para falar sobre ele. Certamente, certamente. Gostei do que você falou anteriormente sobre a parte do que o escritor quis também colocar, né? Porque isso é um dado hoje em dia que muita gente talvez ignora, mas o Conger parece que, comparando os evangelistas, ele faz questão de ressaltar esse dado. Tem Uhum. um dado momento no livro onde ele coloca os quatro evangelistas na narração sobre o templo. Os dados que cada um quis colocar sobre essa parte da revelação e como esse papel da pessoa do escritor é muito importante para a gente entender. Sim. Como isso pode influenciar nossa percepção das escrituras e nossa leitura delas? Olha, o Congar ele leva a encarnação muito a sério. E uma das consequências de levar a encarnação muito a sério é que a gente leva a humanidade a sério. Então, lembra, mistério é transcendência e comunicação. O que que a comunicação nos diz aqui? De que os escritores têm uma voz, né? A gente não tem uma escritura sagrada num sentido islâmico, né? A gente tem testemunhos sobre Deus. Eu acho que aqui aquela distinção do Barth, né, da tripartição da palavra de Deus é muito importante, né? A palavra de Deus, como ela é definitiva em Jesus Cristo, a palavra de Deus uh, mediada por Jesus Cristo, que é a Escritura e a pregação, né? Então, a Escritura não é essa coisa, às vezes, que as pessoas colocam num pedestal, não muitos católicos, né, mas alguns protestantes mais pentecostais colocam, num pedestal onde parece que a escritura tem o mesmo valor que a divindade da pessoa de Jesus Cristo. Não, a escritura é feita por mãos humanas, mas com inspiração divina, e isso faz com que cada livro tenha um quê do autor que escreveu. Então, por exemplo, os sinóticos têm uma pegada, se você ler, você vai perceber. João tem outra. João tem outra. Por quê? Muito porque cada um deles está tentando buscar responder coisas diferentes. Então, quando João dá um significado mais espiritual do templo, é porque João, pelo menos a boa parte dos teóricos pensam isso, João ele está querendo responder muitos das seitas que estão surgindo na sua época, que falam sobre vida nova, né? Então, para isso, o que ele faz? Ele dá ênfase naquilo que Jesus falou sobre ser vida nova, né? Na, na transformação da água para o vinho, né? Na conversa lá com a mulher no poço, por exemplo, que é uma coisa exclusivamente de João. Então, esse é uma ênfase joanina, né? Já os sinóticos têm outra coisa, parece que os sinóticos são muito mais biográficos, muito mais interessados na humanidade de Jesus Cristo. Isso faz com que a gente não tenha a divindade? Não, tem também. Aliás, a grande questão da encarnação é essa, a divindade é manifestada pela humanidade de Jesus. Então são enfoques diferentes. E a aposta dos teólogos, e é uma aposta que eu também faço, é que são perspectivas que se complementam, né? E aí a grande alegria da teologia. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre coisas, entendeu? Então, tendo, por exemplo, uma visão joanina, olha que interessante, de que Deus é Logos. Todo mundo adora falar que Deus é Logos, porque está nos primeiros versos de João. Mas logo depois ele fala, Deus é Logos rejeitado. Então calma lá. Deus não é só Logos, ele é Logos rejeitado. Isso é inerente a ele. Ele está descrevendo o que o Logos é. Ele é rejeitado. Ele não foi rejeitado. Ele é rejeitado pelas trevas do mundo. Tá? Então calma aí. Então não é tão fácil assim equiparar ele a outros Logos. Aliás, nenhum teólogo bíblico leva a sério essa comparação. Tá? Isso é uma coisa de teologia que não estuda muito a Bíblia. O Logos está falando da sabedoria bíblica lá do Antigo Testamento. Né? Ah, esse Logos perseguido pelas trevas, você tem esse caráter em João, certo?
Você vai ler Lucas falando sobre. Jesus fala que ele não tem toca onde ficar, que as raposas têm toca, que os pássaros têm ninhos, mas o Filho de Deus não tem lugar onde repousar sua cabeça. Isso pode ser para alguém simplesmente Jesus falando: não tem um lugar onde dormir, ninguém quer me deixar dormir. Mas será que era só isso? Será que ele não está falando que o mundo rejeita ele também? Que as casas desse mundo, que os ninhos desse mundo rejeitam essa palavra? E aí cabe ao fiel. Essa é a parte também que cabe ao fiel. Quais são os ninhos hoje? Quais são as tocas de hoje? Onde Deus não reclina a sua cabeça. E se nós somos cristãos, também não podemos reclinar nossas cabeças ali. Temos que ser perseguidos nesse sentido, porque esse é nosso Deus. Então, na minha opinião, sua pergunta foi como essas diferentes perspectivas, foi isso, né? Elas podem um, ajudar a nossa leitura na escritura, ou na teologia, foi isso, né? Precisamente, isso mesmo. É, eu acho que elas têm, nelas, é nessas distinções que a gente tem a maior riqueza. Porque todas falam realmente de um homem que era filho de Deus, foi perseguido e foi morto na cruz. O evangelho mais primitivo de Marcos parece que é todo um prefácio para a crucificação. Ele fala rapidinho para chegar na crucificação, né? Então o evento da crucificação é essencial. Todos eles falam disso, dessas coisas que eu falei, desse anúncio, disso que a gente colocou no credo. Mas como elaborar isso? Quem é esse Deus que morre na cruz? Isso é algo que cada evangelho dá uma resposta com uma tinta diferente, com um matiz diferente. E aí o trabalho de cada fiel, especialmente dos teólogos, deveria ser conhecer esses matizes. Outro desses matizes muito importante é tentar fazer essa harmonização também entre o Novo e o Velho Testamento, né? Até aí a gente consegue enxergar a progressão do templo da antiga para a nova aliança e como ele se cumpre em Cristo, como todas as coisas se fazem novas em Cristo no sentido mais bíblico possível, né? Uhum. Como a gente pode entender essa evolução do templo até de ser apenas a habitação, um lugar da habitação de Deus, para Deus habitar no meio de nós, como hoje a gente repete em toda a missa? Uhum. É muito aquilo, isso é uma coisa que abre espaço para a noção de dialética profética. Por quê? Porque a visão judaica sobre o templo, ela parece ter algo irredutível de uma promessa, né? E uma promessa é sempre algo inesperado. Então, quando a gente fala de vida nova, essa vida nova ela não deve ser entendida como uma ruptura com a antiga aliança, né? Um supersessionismo, assim. Essa vida nova, por quê? Porque essa vida nova ela está implícita na antiga aliança como promessa. É claro, os judeus hoje não acreditam que em Jesus foi feita essa promessa, mas nós acreditamos que Jesus é essa promessa feita carne, né? Como que Congar percebe isso? Percebe que a gente pode sim ler a promessa do Antigo Testamento do Messias como Jesus, porque não só essa promessa ela é enfatizada, nós teremos um Messias, nós teremos um Messias, nós teremos um templo. Não é só isso. Em cada etapa, desde os patriarcas até os profetas, você tem uma maior proximidade de Deus. Essa é a grande questão. Essa é a grande chave. Então, como você bem colocou, nos patriarcas era uma modalidade diferente de presença, uma presença quase de alguém que visita outra pessoa, assim como os estrangeiros visitaram Abraão, né? E até mesmo em Adão, aí o Congar é bastante bartiano, né? Até mesmo em Adão ele diz que Adão não tem tanta proximidade quanto Jesus, né? Então é quase como ele estivesse lendo Adão por Jesus e não o contrário. Um, e vai progredindo. Então você tem a era dos patriarcas, que é quase como essa visita na tenda da reunião, né? Essa é uma das primeiras figuras da localização de Deus. Depois Moisés, aonde Moisés se torna mediador de Deus com o povo. Então já é uma função diferente, o mediador. E aonde Deus se revela mais, olha que interessante. Então, quando ele chega mais próximo, ele se revela mais. Agora, que Deus é esse? Esse Deus é aquele que ele vai ser. Você lembra de ler essa parte? Onde ele fala que não dá muito para fazer essa interpretação tomista de que Deus é ato puro aqui, pelo menos. Por quê? Porque o significado desse nome divino é muito mais econômico. Eu serei este que é com o povo. Eu serei esse fiel ao povo. Então a imutabilidade de Deus é essa fidelidade com o povo judeu. É isso que o nome dele significa. Eu serei quem serei, né?
E ele dá outro nome para ele também. Antes dele dar o dom da lei, antes dele dar os mandamentos, ele diz, e olha que interessante, quer dizer, nenhuma lei vem antes da libertação, porque Deus antes de dar a lei fala, eu sou o Deus de Israel, aquele que libertou Israel do Egito. Então o nome dele ele bota às vezes com vários hífens, mas é o correto. Deus que libertou Israel do Egito. Esse é o nome dele. Então esse Deus é fundamentalmente libertação. Libertação da opressão, da ideologia imperial egípcia. Isso é estudo bíblico, então eu não estou nem pegando a teologia da libertação, isso é estudo bíblico. Um artigo muito interessante que eu li um tempo atrás mostra como o Deus da Bíblia, no entorno egípcio, e os egípcios acreditavam numa coisa chamada Ma'at, que é essa força cósmica que une a natureza, né? Essa coisa congruente, da que nada escapa, nem os deuses escapam dessa força cósmica congruente. E como o anúncio de Moisés, desse Deus de Israel, ele é uma afronta a essa ordem egípcia, que essa ordem cósmica claramente sustenta o quê? Sustenta o faraó, na medida em que esse Deus é radical liberdade, porque o primeiro nome dele é libertação. Então tem todas essas questões. E, claro, em Moisés tem uma etapa muito importante que a gente não pode esquecer, onde a gente chama de tipologia, o que a gente chama de tipologia bíblica. Então, poxa, o exílio tem uma certa relação com a encarnação. A libertação de Israel do Egito tem uma relação com a Páscoa, entende? O bastão, a forma com que Moisés usa a cobra de bronze, né? Existe toda uma linguagem bíblica que vai ser retomada pelos Santos Padres, especialmente, né, em Êxodo, para dizer, olha, isso aqui era uma prefiguração de Jesus Cristo. Isso aqui era uma prefiguração de Jesus Cristo. Agora, olha que curioso, né? Moisés nunca chega na Terra Prometida, ele é proibido de entrar. Por que será isso? Porque ainda não é o momento perfeito da presença de Deus. E Moisés é só um mediador. Então, o tempo de Moisés não é o tempo de Cristo. E aí passa a figura, aí começa as figuras messiânicas, que a gente falou sobre a profecia de Natã, primeiro esse Messias davídico, depois um Messias filho do homem, esse Messias mais servo sofredor, e entra a fase dos profetas, para avançar um pouquinho mais, como eu falei, o profeta é aquele que fala a voz de Deus, olha como a gente está próximo dele já, né? Não se trata desse Deus que nos dá tábuas, mas ele fala por meio dos profetas, e não são poucos profetas, né? São muitos profetas, ele fala por vários homens, e fala sobre um novo, vamos dizer assim, um renascimento religioso judaico. E detalhe, essa ideia que existia de que o judaísmo na época de Jesus era um judaísmo corrupto e tal, é muito falha. Na verdade, Jesus bebeu muito da tradição rabínica, inclusive farisaica. Quando Jesus fala dos fariseus, ele está falando de um grupo de fariseus. É difícil a gente perceber isso pelo texto, mas é muito comum isso na Bíblia. Às vezes a Bíblia fala dos judeus como um todo e está falando de certos judeus. Por exemplo, nem todos os judeus foram para o exílio do Egito, mas pela história parece que foram, né? Porque os judeus não têm muito essa precisão que a gente tem na nossa lógica ocidental de tratar com clareza quem é quem, né? Não tem muito isso. Então Jesus bebe muito dessa espiritualidade judaica da sua época. Então Jesus é uma figura judaica. Jesus ele nasceu num berço judaico, a sua teologia é judaísmo puro, especialmente seus ensinamentos, sei lá, Sermão da Montanha. Se você vai procurar, tem N fontes judaicas que falam aquelas mesmas coisas. E outra, olha que coisa importante, olha como essas duas religiões, mesmo se elas quiserem muito se separar, elas não vão conseguir. A tradição dos judeus é predominantemente oral. Só depois de muito tempo se começou a escrever mais, porque eles começaram a perceber que eles estavam sendo muito perseguidos e se eles não escrevessem, várias coisas iam ser esquecidas. Então tem coisas que foram escritas tardiamente, por exemplo, na época de Jesus ou um século depois de Jesus, que os judeus diziam que era muito mais antiga, muito mais antiga. E como a gente sabe que era muito mais antiga? Porque os textos cristãos falam as mesmas coisas. Então os textos cristãos que foram escritos previamente, eles manifestam aquilo que os judeus 5, 6 séculos depois de Jesus Cristo falavam que já era dito há muito tempo atrás. Então é graças ao Novo Testamento que muitas dessas coisas a gente sabe que são realmente antigas. Enfim, então a continuidade entre judaísmo e cristianismo é uma coisa que me fascina e que, por conta de várias razões, não é muito confortável falar sobre elas,
por causa, enfim, que existe um Estado nacional que se declara judaico, mas é óbvio que a gente não está falando desse Estado, né? A gente está falando de um povo e a significação religiosa desse povo. Então a continuidade ela é bem clara e assim, no que tem descontinuidade, que a gente fala da vida nova, que nem pagãos, nem judeus existem em Jesus, assim como nem homem e mulher também, as pessoas esquecem dessa parte. Tudo isso ela deve ser lida como contida no bojo da promessa messiânica judaica, né? E o que separa nós dos judeus é aquilo que um rabino muito bem, muito felizmente falou uma vez: a fé de Jesus nos une, a fé em Jesus nos separa. Perfeito. Outra distinção que eu acho importante de colocar, que até o próprio Conger coloca, é a distinção entre povo de Deus e corpo de Cristo, que vai se colocando e se montando até na culminação dos evangelhos e depois nas cartas paulinas, com as doutrinas eucarísticas, que têm sua evolução a partir da última ceia, né, de Cristo. Como você vê essa distinção? Entre corpo de Deus e corpo místico, povo de Deus e corpo místico, né? Isso, distinção entre povo de Deus e corpo místico de Cristo. Uhum. Que até Conger fala que pode ser uma diferença entre os católicos e até os protestantes que ainda Uhum. herdam essa distinção de povo de Deus. Uhum. É, é aquilo, o grande obstáculo para o Congar do diálogo entre os protestantes e os católicos não é a justificação, é sim a eclesiologia, como você bem colocou. Por quê? Porque parece, né, e bom, de fato os protestantes eles têm uma visão menos explícita da presença de Deus em nós, né? Claro, eles acreditam nos dons do Espírito Santo, eles acreditam em todas essas coisas que são bíblicas, mas para nós a encarnação tem um significado muito mais eclesiológico. Então daí que a ideia de corpo místico ela é muito mais interessante para refletir sobre certas questões do que a do povo de Deus. Porque a do povo de Deus, como você bem falou, é essa figura que a gente pode traçar desde ali depois de Moisés. Deus habita em seu povo. Deus não larga do seu povo. Um povo, aliás, extremamente irritante, né? Toda hora cai em idolatria, toda hora nas histórias da Escritura eles estão fazendo mancada e ele continua com o povo, porque ele é esse Deus teimoso, né? Esse Deus que está presente no povo. É óbvio que essa figura ainda tem importância essencial em qualquer eclesiologia, inclusive a católica. Mas o que o corpo místico traz é uma mudança qualitativa na forma de presença. Então, não é só que Deus está com o seu povo, mas Deus está em cada um de nós enquanto nós somos corpo da igreja. Então, veja como o batismo aqui tem uma função importantíssima. Ele não é só um sinal, o batismo não é só um sinal. O batismo ele realiza. Então, por que você tinha aquelas pias batismais enormes nas igrejas antigas ali, as primeiras igrejas que a gente tem pias batismais grandes? O objetivo era a pessoa afundar nas pias batismais, porque aquela água era um túmulo. A água é um sepulcro. E quando você renasce da água, você renasce como Cristo. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, você morreu e ressuscitou em Cristo. Entende? Então, esse sacramento ele tem uma figura, ele tem uma figura e tem uma realização. Ele é fundamental. Ali que nós nos tornamos parte de Jesus Cristo, nós nos tornamos corpo de Jesus Cristo. Nós estamos participando, desde o momento que somos batizados, na crucificação e na ressurreição de Jesus Cristo. E a Eucaristia, que sempre foi associada a um sacramento de... Eu não gosto muito dessa palavra, mas é a melhor palavra que eu estou pensando no momento, mas de manutenção, de vivência diária do corpo de Jesus e de alimentação, não é mesmo? Porque a gente se alimenta todo dia. Então a ceia tem esse sentido de nutrição espiritual. Mas muito mais profundo do que nutrição espiritual, como aquele livro do Henri de Lubac mostra lá, o corpo místico, aquele pedaço de pão que o padre levanta, ele é a razão da unidade da igreja, porque aquele pedaço de pão é o corpo de Cristo, e nós somos o corpo de Cristo. Então nós estamos identificados com aquele pedaço de pão que está sendo levantado e ofertado por nós. Então essa é uma visão muito sacramental da existência cristã, e é uma visão mais católica, né? Então é daí um dos trabalhos que o Congar mais cita nas suas obras é um trabalho de um jesuíta chamado Émile Mersch.
E o Mesh foi o responsável em reabilitar o vocabulário do corpo místico de Cristo. E ele enfatiza exatamente isso. A gente está muito próximo de Deus na administração dos sacramentos. Enquanto uma visão mais protestante tende a enfatizar aquele lugar da promessa, né? Aquela figura da promessa, a próxima vinda de Jesus, né? Por isso que a melhor teologia apocalíptica é a teologia protestante. A que melhor fala sobre Apocalipse é a teologia protestante, porque eles têm esse vocabulário da promessa muito mais vivo neles. Isso é uma diferença profunda. Para o Congar é a maior diferença, é a diferença mais difícil de ser solucionada, porque o Congar mais novo, ele entendia ecumenismo como vamos trazer todo mundo para a Igreja Católica. Mas conforme ele foi crescendo e evoluindo, ele foi percebendo que o verdadeiro ecumenismo deve ser todos nós mirarmos em Cristo. E por mirar em Cristo, trazer novas ideias, novas soluções, e quiçá essas novas ideias e novas soluções possam servir de pontes de diálogo entre protestantes e ortodoxos e afins. Então, isso quer dizer que o católico não pensa o Apocalipse? Claro que não. Nós também usamos do vocabulário do povo de Deus, mas nós damos um significado a essa ideia de corpo místico muito mais intenso, né, do que um protestante gostaria de admitir. Mas lembrando, as duas coisas são fundamentais. Num livro até mais tardio, se chama A Igreja, um Povo Messiânico, o Congar trabalha mais, por exemplo, com a questão do povo de Deus também. Então, novamente, dialética profética. São tensões que a gente não... Às vezes eu penso que essa coisa de resolver tensões é uma mentalidade que não é muito própria da Bíblia. Eu não acho que a Bíblia está muito preocupada em resolver tensões. Eu acho que ela está muito preocupada em viver essas tensões, em adoração a Deus. Não existe teologia melhor que doxologia. Não existe teologia melhor do que ofertar a Deus, a agradecer a Deus e a proclamar quem Deus é, né? E às vezes, para proclamar quem Deus é, a gente precisa falar que ele é povo de Deus e corpo místico. Ele é essas duas coisas. Certo. Em cima disso, a gente tem nossa oferta, né? Nossa forma de adoração, nosso sacrifício espiritual a Deus, que, como Uhum. Congar deixa muito claro no livro, ele faz parte do nosso sacerdócio leigo, que, Isso. como colocado numa introdução, que eu não lembro de quem, da outra pessoa que traduziu junto com, não que traduziu junto com você, mas o organizador, certo? Que O Diogo, isso. ah, É que na introdução dele ele coloca como o Congo é uma pessoa muito consciente do sacerdócio leigo, né? Eu gostaria de perguntar isso. para vocês diferenças do sacerdócio leigo, qual o papel do leigo no templo. Essa é uma pergunta fundamental, porque essa é uma das questões mais importantes do Vaticano II, essa é uma das questões que foi uma das responsáveis pelas mudanças litúrgicas. A, a igreja, desde Trento, ela simplesmente não conseguiu trabalhar bem com isso que na patrística está claríssimo, que é o papel do, entre aspas, leigo, um péssimo termo, o papel do fiel, eu vou chamar assim, do fiel comum, do fiel que não é ordenado, no sacerdócio. Então, quando Cristo ele morre por nós e nós fazemos parte do corpo místico dele, todos nós somos em algum grau sacerdotes, todos nós. Mas diferente dos ministros, o nosso sacerdócio é justamente adorar a Deus, oferecer sacrifícios a Ele, praticar os seus mandamentos, que é amar o seu próximo e amar a Deus. Então, tudo isso faz parte desse sacerdócio que o Congar chama, eu não lembro agora se é no sacerdócio laicato ou se é no Jalons, né, que é o que você quer ler, mas ele chama de sacerdócio natural, que não é um termo muito bom, mas a ideia é que qualquer cristão, e para ser cristão, para o Congar e para a linguagem bíblica, você precisa fazer parte da igreja cristã, precisa fazer parte do corpo de Cristo. Naturalmente, sua vida já é um sacerdócio. Naturalmente, sua vida já é oferta e sacrifício, né? A grande diferença, é claro, é que aquilo que nós chamamos de ministros ordenados, enfim, padres, bispos, né, e também os diáconos, eles são pessoas que são dadas maior relevância em certas administrações de sacramentos, por exemplo, a Eucaristia, né, por exemplo, ministrar batismo.
Isso é uma questão de organização da igreja, porque a igreja não é só uma coisa mística, mas é uma coisa que também tem uma instituição, né? Ela é encarnação, ela é encarnacional, a nossa religião é encarnacional. Então, ah, coisas humanas, elas não são necessariamente condenáveis. Então, estruturas, hierarquias, tudo isso faz parte da igreja. Mas qual é a grande diferença entre estruturas hierárquicas da igreja? Como o Congar fala também em vários livros, o padre e até mesmo o papa, ele só tem uma vocação, a vocação do serviço. Então, quem ministra a Eucaristia não deve se achar maior do que o outro, e o fiel também não deve achar que o cara que ministra a Eucaristia é maior que ele. Ele só tem uma função, um, certamente honrosa, e que nós devemos respeitar, e que nós devemos um, se prostrar diante dessa função com muita reverência, mas que antes de mais nada ele está servindo a gente. Uma vez eu postei um negócio que algumas pessoas gostaram e outras não, eu não lembro exatamente o que foi, mas era sobre assim, jurisdição, né? A jurisdição do clero. Eu fui um pouco radical, mas assim, eu falei algo do tipo, a jurisdição que o clero tem é te servir, é te dar pãozinho na boca e te batizar. E assim, no final das contas é isso. A autoridade é servir na igreja cristã. Por quê? Porque o Deus Altíssimo, ele se manifesta como crucificado. Então, a sua existência enquanto membro desse corpo, se você for levar isso a sério, tem que ser uma existência cruciforme, tem que ser uma existência de sacrifícios. E o que acaba acontecendo, infelizmente, é que essa questão quenótica do esvaziamento, da encarnação, do se abaixar, ela é dada às mulheres e dada às minorias, enquanto os pastores e os padres, eles se colocam num pedestal acima. Então aí, de repente, o evangelho vira ideologia, né? São justamente as pessoas que têm mais autoridade que têm que ser mais semelhantes a Cristo. Tem que ser mais servas e pobres, como é o texto do Congar chamado Por uma Igreja Serva e Pobre. Então, a diferença ela tem relação com quem ministra a Eucaristia, quem coordena a igreja, quem cumpre diferentes funções e vocações dentro da igreja. Mas todos nós somos um pouco sacerdotes. Todos nós temos esse sacerdócio que o Congar chamou uma vez de sacerdócio natural. E nós temos que nos entender assim. E é claro que isso é uma responsabilidade muito grande, mas é uma responsabilidade leve. Por quê? Porque é uma responsabilidade de servir ao nosso Senhor. E a gente faz isso com toda a alegria do mundo. Porque nós cristãos acreditamos que esse Deus é a verdadeira vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então por isso que o fardo dele é leve. E claro, isso tem consequências. As pessoas podem não gostar disso, mas tem consequências litúrgicas. Nós devemos participar da missa. A maneira como a missa era feita antes dava muita pouca participação para os fiéis, né? Se nós somos sacerdotes, nós temos uma função no culto. Nós temos uma função de ouvir a palavra de Deus e de responder a palavra de Deus. As pessoas reclamam quando tem muito cantoria, muita resposta do povo, às vezes até palmas, não sei o quê, e certamente várias dessas coisas são inadequadas, e isso é trabalho dos padres como pastores, que é outra função, outro serviço que eles têm o, a obrigação de dar aos fiéis e que eles não dão na maioria das vezes. Uh, Muitas dessas respostas são totalmente é, corretas. Porque o Deus que a gente adora não é um Deus desse mistério pagão. Não é esse Deus que não fala com a gente, não é esse Deus que tem caminhos silenciosos e caminhos de poder e realeza no seu sentido tradicional. Deus esteve com a gente, Deus comeu com a gente, Deus bebeu vinho com a gente, Deus nos deu bronca, Deus morreu por nós. Esse Deus é nosso amigo, né? Ele é o grande sacerdote do qual participamos. Então, eu acho que, para falar brevemente sobre essa questão dos abusos litúrgicos e da liturgia, sem dúvida isso acontece, mas eu também acho que é preciso uma conversão mais profunda sobre quem é nosso Deus, como o Congar na carta dele fala. A grande questão é a gente entender quem é esse Deus a quem a gente adora, né? Certo. Então, como você entenderia o Vaticano II dentro da perspectiva do Congar, dentro da teologia dele e da influência dele, já que tiveram tantas mudanças que foram, querendo ou não, corroboradas por ele? E Uhum. também nas encíclicas do Vaticano II, como a Lumen Gentium, a Gaudium Spes e tantas outras que tiveram influência da teologia do Congar. Bom,
O Congar teve influência profunda na eclesiologia do concílio, que é a Lumen Gentium é definitivamente o manifesto eclesiológico do concílio. Então ali você vai encontrar, se você for ler essa figura do povo de Deus, essa figura do corpo místico, as duas muito entrelaçadas entre si, né? Por que é importante entrelaçá-las, né? Porque antes do concílio você já tinha, assim, o trabalho do Emile Mersch, que eu citei, que o Congar cita, ele é anterior ao concílio. Então se falava muito do corpo místico, mas se você fala só do corpo místico, você tem vias de transformar o sacerdote num semideus, né? Então, se a questão é essa interioridade, óbvio que aquele cara que está ali ministrando a Eucaristia, nossa, então ele é quase Jesus Cristo, né? Então tinha muito isso na época que antecedeu o concílio, né? Então, o Congar buscou fazer uma teologia, uma eclesiologia, como você pode ver nesse livro e em outros, onde essas visões se complementam. E não só essas duas visões, mas outras visões. Naquele capítulo sobre Apocalipse, nesse livro, que é um capítulo sensacional, ele dá várias imagens do que é a igreja, né? A igreja como esse cordeiro, né, da qual fluem rios de sangue, né? Essa igreja quenótica que se esvazia. Então são várias outras imagens, todas elas participando na Lumen Gentium também. E outra coisa fundamental da Lumen Gentium, foi influenciada pelo Congar, a linguagem mariana da Lumen Gentium. Congar tem uma mariologia profunda, tá? As pessoas atacam ele porque ele não era muito fã de termos como o corredentor, assim como Ratzinger não era, mas ele tinha uma teologia mariana profunda e não tem melhor mariologia do que aquela mariologia cristocêntrica. Mariologia que entende Maria como mãe de Deus, né? Mãe de Jesus Cristo. Então a teologia mariana do final da Lumen Gentium é profundamente influenciada pelo Congar. A ideia de que, assim como Maria, o mistério da igreja, que é essa mediação, né, entre a transcendência e a comunicação de Deus, como eu falei, é um mistério virgem e fecundo. Assim como Maria, virgem, deu à luz a Jesus Cristo, o que é a virgindade aqui? Pureza de doutrina. Pureza de doutrina, pureza de mensagem, pureza com Deus. E essa pureza, por mais que ela pareça isolada, por mais que ela pareça como eu posso falar isso, desvinculada de influências outras, de contato com o mundo, ela, por um milagre, ela é fecunda, ela traz frutos, né? Então, aquele final do Lumen Gentium que entende a igreja como virgem e fecunda é uma imagem de Maria, né? Faz a relação entre igreja e Maria. A Congar era muito fã dessa relação entre igreja e Maria. Num artigo dele sobre São Bernardo de Claraval, ele fala das três maneiras de entender os cânticos, né? Se não me engano, é a alma iluminada por Deus e Deus, Jesus Cristo e o Pai, e Maria e seu filho, ou Maria, a igreja, né? Então, ele gostava muito dessa imagem de Maria como protótipo da igreja. Então, ele influenciou a Lumen Gentium de cabo a rabo. A Gaudium Spes, eu vou ficar te devendo, eu acho que ele teve sim influência do Congar, mas eu sempre vi nesse texto muito do Lubac também, muito do Hanner, do Ratzinger. O Congar ele era bastante, não vou dizer tímido, mas ele não tinha muito essa coisa de o diálogo com o mundo moderno, sabe? Isso era uma coisa mais de outros teólogos. Não que ele fosse contra, mas esse nunca foi muito o quinhão de mensagem evangélica dele, do momento, né? Na liturgia ele teve profunda influência por causa dessas questões que a gente colocou, do sacerdócio que todos nós participamos, o sacerdócio batismal, que é dado por nós pelo batismo, como quando ressuscitamos em Jesus Cristo e pertencemos agora ao corpo de Cristo. E ele teve influências também que transcendeu o concílio, por exemplo, na Populorum Progressio, do Paulo VI. Né? Ele teve muito contato com João Paulo II, foi João Paulo II que deu a ele o cardinalato, foi João Paulo II que fez dele cardeal. Então, ele teve influência também na Dei Verbum, e a Dei Verbum é o texto que fala do Estatuto da Sagrada Escritura na teologia católica, que era para mim, acho que é o texto mais importante do concílio, que finalmente dá o papel que a Escritura merece na teologia católica, sem meias, não que antes não se fazia um papel correto, mas se deu um testemunho claro e autoritativo sobre o papel das Escrituras na teologia,
e foi extremamente influenciado pelo Congar. Todos esses textos tiveram esboços dele que circulavam entre os padres do concílio. Uh, Recentemente eu li também o Papa Paulo VI, quando ele ainda era cardeal, numa conversa e num livro do Otto Hermann Pesch, que é um teólogo respeitadíssimo, então ele não é teólogo de boatos nem jornalista, disse que uma vez o padre Paulo VI declarou, enquanto ele ainda não era papa, né, quando ele era só cardeal, que a teologia de Congar vence no concílio, né? Então assim, todo mundo tinha Congar como uma figura importantíssima. Por quê? Porque tem até a grande anedota de que na cabeceira de João 23 tinha o livro da verdadeira e falsa reforma, e escrito em caneta assim: uma verdadeira reforma na igreja. É possível? Então, Congar influenciou do início ao fim o Concílio Vaticano II, porque Congar foi um reformador. Foi um reformador e foi um teólogo do serviço. Só para você ter uma ideia, o Congar quase nunca parou para sentar e escrever. Sempre, todos os textos dele alguém pedia. Então ele ia num convento, falavam para ele: olha, a gente gostaria muito de conferências sobre a Virgem Maria e Jesus Cristo. Ele foi lá e fez essas conferências e deu num livro, entendeu? Ah, nós gostaríamos muito disso. Ele ia lá e isso acabava gerando um livro muito tempo depois. Então ele era um teólogo de serviço. Ele, mais do que ninguém, foi um exemplo disso que ele fala, de que quanto mais ordenado alguém for, do padre ao papa, mais ele tem que ser esse serviço ao povo de Deus, né? Então ele serviu o Vaticano II como ninguém mais serviu. É claro que isso tirou bons anos da vida dele, porque ele trabalhava incansavelmente, escrevia incansavelmente. Tem fichas que ele fazia, ele aprendeu no exército a fazer fichas de papel minúsculas. Ele conseguia fazer letras minúsculas, minúsculas, coisas que a gente pega assim para ser um post-it. Ele fazia parágrafos nesses papeizinhos. Todos estão guardados nos arquivos do Sauchois, todos sobre livros que ele leu, sobre coisas a acrescentar. Então ele foi um homem muito produtivo, e a produção dele nunca foi egoística, como foram, na minha opinião, algumas das produções dos grandes teólogos católicos do século XX. Sempre foi a serviço de alguém, e ele serviu o concílio como ninguém. Certo. Falando um pouco do concílio já, das consequências dele, né, e também do entendimento geral da população. Muita gente vê a tradição, em comparação ao que acontecia antes e o que aconteceu depois, como algo rompido. Principalmente quem vem dessa linha mais lefreviana, né? Como a gente entende esse contraste entre Congar e Lefebvre? É um contraste importante, porque o Congar escreveu um livro sobre Lefebvre, né? Um livro que foi pedido a ele, e nesse livro eu vou tentar ser o mais caridoso possível, mas eu realmente acho que ele está certo, e que se existe boa vontade, né, no que Lefebvre falava, falta muito conhecimento mesmo. Então, hum, simplesmente, e olha, isso toca num assunto muito importante. O que destaca o Congari, na minha opinião, é o eixo da obra dele, além do eixo que já destacaram em alguns outros livros do problema da infidelidade, que o grande problema que atormentou o Congari era porque as pessoas não acreditavam mais, e esse é um eixo que, inclusive, vale muito a pena falar sobre, porque a eclesiologia dele tem tudo a ver com isso. Mas, além disso, o Congari entende a encarnação como tão fundamental que a verdade se faz história, e a história se faz verdade. Então, para ele, a investigação histórica é fundamental. O Congari era um historiador, né, de formação também. Então, certas afirmações dos tradicionalistas são simplesmente falsas historicamente, elas não se sustentam. Por quê? Porque a teologia deles ela é fundamentada naqueles manuais, né, do século XIX, do século XX, do final do século XX, início do XIX todo, e também no final do XVIII, que são manuais bastante apologéticos, bastante polêmicos contra protestantes, ou o que seja, contra os ateus liberais, né, da época. Então é uma teologia bem pobre. E eu indico para quem quiser, no Estúdio Congariana tem um ensaiozinho que eu traduzi da Concilium, que é um ensaiozinho menor, e tem também o livro, que se chama, acho, O Desafio da Igreja, o Desafio de Lefebvre à Igreja, alguma coisa assim. Deve ter em inglês, eu acho. Mas o livro todo é basicamente o Congar bastante fraternalmente dizendo: olha, tradição não é isso que vocês estão querendo dizer. Tradição é uma coisa muito mais profunda, que vem desde os apóstolos, passa por Orígenes, vocês já leram Orígenes, passa pelos Capadócios, vocês já leram os Capadócios. Não lê um manual que cita duas ou três coisas sobre como o dogma da Trindade aconteceu. Vocês leram os Capadócios.
Porque se vocês lessem, vocês iam ler coisas como as catequeses mistagógicas. E vocês iam ver que o fiel é mais do que vocês acham que ele é, sabe? Vocês já leram os patrísticos na relação de igreja e Estado? Porque se vocês lessem, vocês iam entender que essa relação de igreja e Estado que vocês defendem é moderna, né? No máximo tardiamente medieval. E não condiz com a revelação de Deus. Vocês já leram sobre a distinção entre teologia revelada e especulação teológica? As duas coisas são diferentes, não pode equivaler as duas coisas. Uma coisa é temporária e muda com o tempo, outra coisa a gente precisa sempre resgatar. Então, assim, ele é bem caridoso, eu acho que ele faz correções necessárias, mas, para ser honesto, eu acho que falta muita fonte e muita leitura desses tradicionalistas. E, assim, Lefebvre era um bispo pastoral, então é entendível. Na verdade, ele tinha um sentimento muito carinhoso do que existia antes, e ele não queria largar daquilo que existia antes, e certamente o que existia antes tinha coisas boas e cumpriu o seu papel. Uh, Congar até cita nesse artigo assim as boas intenções de Lefebvre, né? É interessante, é legal ter o respeito pela tradição, mas que tradição é essa, sabe? E o que eu aprendi com Congar, além de tudo, além de um modelo de como se estudar a teologia, é aprender também o quanto a história ela não respeita pessoas, para usar a linguagem bíblica. A história ela vai rasgando as suas convicções e você tem que se adequar a ela se você quiser ser congruente, né? Então, e sobre o concílio, essa coisa da ruptura e da continuidade, eu pessoalmente acho essa linguagem não muito útil. Eu sei que o Ratzinger que criou ela, a Igreja da Reforma em continuidade, né? Mas eu acho que tudo depende de como você entende esses termos, eles são termos muito gerais. Eu acho que houve descontinuidades claras, óbvio. Né? Quer dizer, a igreja, na época de Pio IX dizia: eu sou a tradição. Você vai comparar isso com Francisco, que diz pouco antes de morrer: quem sou eu para julgar? Quando falaram para ele sobre as pessoas na prisão, alguma pergunta em relação à prisão, ele falou: quem sou eu para julgar? Podia ser eu ali. Você vai comparar esse cara, esse Francisco, com o Pio IX, que disse: eu sou a tradição? Então, assim, evidentemente alguma coisa mudou. E jogar sobre a chave: o que mudou é pastoral. Jesus é o bom pastor. Essa ideia de que a pastoralidade é uma coisa menos importante é uma ideia muito filosófica para mim. Não existe essa distinção clara entre coisas mais importantes e menos importantes, e as menos importantes sendo pastorais. Isso não existe. Isso é uma visão meio platônica, assim. As coisas lá do alto a gente deixa incólumes enquanto a gente modifica as coisas aqui. Isso não existe. Né? As chaves de Pedro são aqui da terra, do céu. Né? Então, existiu descontinuidade, mas eu acho que a descontinuidade ela serve à continuidade. Como eu falei, a linguagem simples do devir e do ser, ela não se encaixa muito bem na história da igreja. É uma linguagem muito grega mesmo, e que não faz muito sentido quando a gente lê a Bíblia também. Então acho que o mais interessante seria formular da seguinte maneira que eu li há um tempo atrás. O Vaticano II amou tanto a tradição que ele não leu Trento, quer dizer, ele não leu a tradição segundo Trento, mas leu Trento segundo a tradição. Então acho que essa é uma maneira interessante de formular o que teve de continuidade e o que teve de descontinuidade. E, aliás, se você procurar, Trento teve muitas descontinuidades com o que veio antes dele, o Vaticano I também, e por aí vai. Certo, bem, deu para entender muito bem. Agora, seguindo para o nosso segmento final, né, as perguntas finais, já estamos aqui há mais de 1h30 quase. É, eu gostaria de perguntar para quem está nos ouvindo mais, por onde continuar nossos estudos depois de ter lido o Mistério do Templo? Que caminhos a gente pode seguir para ter um compreendimento maior de Congar e os autores aliados a ele, que seguem essa mesma linha de compreensão do mundo? Olha, eu tenho uma birra ferrada com o jeito que estão publicando o Von Baltazar aqui, um absurdo. Eles não estão publicando o Baltazar direito, eles estão publicando uns trechos. Então a Paula está publicando um monte de trecho, assim. Eu acho absurdo, mas eu comprei, porque é o que tem. E eu recomendo ler o Von Baltazar, especialmente a Oração Contemplativa, esse livro. Eu acho que todo o católico deveria ler esse livro, em específico, do Von Baltazar, a Oração Contemplativa, para ter talvez um entendimento mais, como eu posso dizer, o Congar é muito pesquisador, o Baltazar dá uma compreensão um pouco mais de um homem culto e místico sobre várias das coisas que o Congar está falando, sobre o verdadeiro significado de oração, o que significa orar,
O que significa ser homem no contexto cristão? O que é ser um homem? O que é esse ser entre a natureza e o Criador? Então, várias dessas questões que se relacionam com o tema da presença, elas estão postas ali. Eu recomendo, em relação ao Congar, eu acho que é muito bacana você, como falta muita coisa do Congar, mas assim, na medida em que você conseguir achar livros em inglês, né, ou até em português, se você quiser saber sobre tradição, num sentido mais profundo, esse texto do Novo da Loyola é uma súmula, né, é um pequeno tratado do enorme tratado dele sobre tradição e tradições, né, com 2 volumes, e é essencial para quem quiser entender o que é a tradição, que a gente tanto fala da igreja. Então, recomendo esse também. E recomendo todos esses autores dessa leva da nova teologia, eu acho que eles são muito citados e pouco lidos. Então, talvez pressionar, mandando um e-mail, ou fazendo alguma coisa, ou falando sobre eles mais, para as editoras perceberem que existe uma um interesse nessa época da teologia, que é tão falada, mas tão pouco lida. Né? Se vocês quiserem ler coisas mais sobre a história da igreja, a história da teologia, o Jean Danielou também é um ótimo autor. Né? E ler muito a escritura. Eu acho que a gente precisa ler muito mais a Bíblia também. Acho que os católicos leem muito pouco a Bíblia. Esse é um livro, eu gosto muito desse livro, do Mistério do Tempo, porque ele é um livro que exige a leitura da escritura. Você não vai entender muito bem o que ele está falando se você não estiver lendo com a Bíblia ao lado, às vezes. Né? E entender que, por mais que alguns de nós, e eu incluído, tá? Nós tivemos uma conversão marcada por uma desconfiança com o mundo. Então, muita gente se converte porque acha que o mundo hoje é imoral, acha que o mundo hoje está passando por situações de crise, e isso é verdade em vários sentidos. Um cristão deve ter uma atitude crítica em relação à eutanásia, ele deve ter uma reação crítica diante da forma com que tratam o aborto, a questão do aborto, ele deve ter tudo isso. Mas eu rogo para que não se deixem levar e que, antes de nada, coloquem Cristo no centro e lembrem que o Deus de vocês é cruciforme, Deus de vocês não é um Deus de triunfo, não é Deus de agitação política, não é Deus que oprime minorias e oprime quem você acha que é pior que você, porque não acredita no que você acredita. E isso só vai acontecer no dia que as pessoas fazerem aquilo que o Congar chamou de segunda conversão. Às vezes a nossa primeira conversão é cheia de vícios. O Alceu Moroso Lima, inclusive, que lia com Gary, que é uma personalidade católica importantíssima aqui no país, fala exatamente isso. Né? A primeira conversão dele foi reação ao liberalismo, foi reação. E eu fui um pouco assim também. Eu comecei a ler MacIntyre, por exemplo, porque eu odeio o liberalismo, acho liberalismo uma coisa cheia de problemas. Então eu fui ler esses teólogos pós-liberais. Mas é importante lembrar que nenhuma coisa que está acontecendo no mundo hoje ela é lida sem a Bíblia. A gente não pode ler a Bíblia diante dessas situações. A gente precisa ler essas situações em nome desse Deus que é Jesus Cristo, se a gente realmente acredita nele. Então, a gente precisa fazer esse exame de consciência. Eu realmente acredito em Jesus Cristo? Ou eu estou usando ele como um instrumento para o meu medo do que está acontecendo no mundo? Né? Então, eu rogo para as pessoas que estão ouvindo isso, leiam os autores da Nova Teologia, leiam Congar, tem muito PDF dele por aí. Se for ler um livrinho pequeno dele, Por uma Igreja Serve Pobre, tem PDF em todo lugar, é uma edição antiga, talvez vocês achem em sebos, mas tem na internet. Recomendo Verdadeira e Falsa Reforma, eu recomendo Sacerdócio e Laicato, que é um conjunto de ensaios dele, que também tem em inglês e em espanhol. Mas recomendo que façam um exame de consciência, porque foi isso que esses teólogos fizeram comigo. Eles me deram esse exame de consciência para dizer se eu tô levando a sério o fato de Jesus Cristo ser o caminho, a verdade e a vida, eu preciso mudar o jeito que eu penso, as categorias com que eu penso e como eu me relaciono com os outros. Tudo isso tem que passar pela metanoia, que a gente chama, né? Pela conversão interior, pela transfiguração, melhor dizendo, por Jesus Cristo. Justamente, esse é o sacrifício espiritual que agrada a Deus. É,
Nesse sentido do livro ainda, do Mistério do Templo, se você pudesse entregar ele a qualquer pessoa na história, em qualquer tempo, pra quem você entregaria e por quê? Boa pergunta. Uau. Pra qualquer pessoa, Qualquer pessoa, qualquer momento histórico, qualquer pessoa do mundo que já existiu. eu acho que eu entregaria ele pro Loisy, o modernista. Eu entregaria para ele e com a esperança de que ele entendesse, porque o Lois é um autor que eu estou estudando bastante esses tempos, e talvez, na verdade, mudando, eu entregaria para o David Strauss, o teólogo luterano, um pouco mais antigo, que foi o arquiteto de todas as histórias dos dogmas atuais, e ele demoliu muitas coisas que antes eram certeiras, por bem ou por mal, né, mas ele é meio que inevitável. Eu entregaria para ele com o sonho de que ele pudesse voltar para o nosso lado, como um teólogo mediador, como um teólogo que reconhece os abismos da história, os problemas da história, dos dogmas e da igreja, mas que permanece fiel à promessa que Deus faz em Jesus Cristo, de que ele vai estar conosco até o fim. Até o fim. Perfeito. Então, falando mais agora sobre você, no que você anda trabalhando? Cara, eu ando lendo porque eu gosto, assim, eu gosto muito de. Eu ando lendo muito teologia moderna, eu acho que o caminho é esse, eu acho que o caminho é aceitar certas questões que a modernidade trouxe, especialmente questões históricas que não são questionáveis, são coisas meio inelutáveis, questões sobre datação dos evangelhos, questão sobre as influências na história do dogma, influências que, enfim, são estrangeiras à Bíblia, então é possível formular de outras formas. Eu ando lendo muito, ando lendo bastante Calbart, teólogos pós-bartianos, que é o que a gente chama, teólogos que trabalham com. Fazendo isso que eu quis dar um breve esboço na minha introdução no livro do Congar, quer dizer, olha, isso aqui que o Congar está mostrando, como a história bíblica é diferente, como não é possível comparar ela aos históricos, a Philon, né, quando a gente pensa em São Paulo, ou não é possível comparar o Antigo Testamento com as teologias ao redor deles, mesmo que houve influência e tudo mais. Eu quis dizer, olha, se isso é verdade, talvez seja a hora da gente trabalhar com essas questões originais, trabalhar com esses termos originais. Então, eu gosto muito de ler pessoas que fazem isso. Eu gosto de ler, por exemplo, o Robert Jenson, que é um teólogo luterano que trabalha muito em como pensar a temporalidade de maneira diferente do que a tradicional, né? Jung, eu ando lendo muitos luteranos, que os luteranos gostam de fazer isso que eu estou falando, e lendo alguns católicos também, mais contemporâneos, de uma geração depois da nova teologia, né, os herdeiros de Leon Fouvier, os herdeiros do Lubac, por exemplo, e os herdeiros do Salchois, como Jean-Pierre Joshua e outros. Eu citei o Henri Donot mais cedo também, que eu gosto dele. Então, lendo teólogos atuais, que eu acho que sempre é muito importante para você não cair em anacronismo sem saber. É legal você ter noção do que está sendo discutido agora, em jornais e tudo mais. E também nunca largo dos Santos Padres, né? Eu gosto muito de ler Agostinho, Orígenes e Santo Hilário, especialmente. Também Gregório de Nice eu gosto bastante. E lendo pessoas que pesquisam sobre eles. Embora eu costumo gostar mais dos comentadores antigos, por eles, por eles se centrarem mais na teologia do que nos contextos filosóficos desses autores, que parece ser a moda hoje. E de filosofia, estou lendo muito fenomenologia, muito Derrida também, coisas assim. Eu gosto bastante de eu gosto bastante de tentativas de pensar diferente do modo tradicional, porque eu sinto que, como o Jean-Luc Marion fala, a fenomenologia ela traz para a gente uma nova maneira de falar sobre Deus que talvez seja mais responsável ao lado bíblico do que a tradicional. Então é isso, eu estou me interessando bastante por esses debates mais modernos, né, nos tempos recentes. Ótimo, muito bacana. Agora, para finalizar mesmo, tem alguma coisa sobre o livro que você acha que a gente não falou? Algum pensamento final pra gente concluir? Quem for ler o livro, eu acho que a parte final sobre o Apocalipse a gente acabou não falando.
eu acho bastante importante. Se vocês forem ler, tenha em mente, assim, lembrar que a espiritualidade tradicional, ela não é a única que existe. A espiritualidade tradicional é essa que pensa que a gente precisa imaginar cada vez menos para chegar a Deus, né? Que a gente vê em São João da Cruz, nos Carmelitas, em Agostinho. É um caminho, sem dúvida, mas com o Apocalipse bíblico nos mostra que pensar sobre Deus também pode ser pensar por imagens mentais. Não esquecer que a gente não pode reduzir a espiritualidade cristã a uma vertente dela, né? Porque isso corre perigo da gente absolutizar essa espiritualidade como a única cristã, e não é esse o caso. Isso também acabaria absolutizando as influências externas dessa espiritualidade, que não é o que a gente quer. Então, esse capítulo finalzinho ali do Apocalipse eu acho sensacional, é um ponto até que o Congar tá meio eufórico. O livro ele é bastante pausado e até acho que um pouco chato de ler no início, e ele vai descarrilhando, e o capítulo final é uma coisa de louco, né? Parece um místico escrevendo. E, e prestar bastante atenção, como você notou, e a gente infelizmente falou pouco, mas sobre São Paulo, né? A mensagem de São Paulo e como a gente tende, por causa de palavras que se parecem com outras, a gente tende a dizer, São Paulo aqui está sendo, né, tá sendo contra a matéria. Né? E o Congar mostra que espiritual não é nada a ver com anti-mundo material ou anticorpóreo, nada disso. Espiritual é criação animada por Deus, criação animada por Deus, criação que vive em Deus. Então, também são questões importantes aí em São Paulo. Eu acho que, para mim, a parte mais legal do livro é essa parte que ele fala sobre São Paulo. E eu só espero que esse livro sirva para alguém. Eu sinceramente acho que esse livro tem potencial de ajudar muita gente. E, como ponto final, lembrar que, além de ser um grande teólogo, além de ser um teólogo mais profundo do que as pessoas imaginam, né, não era só um especialista, era um teólogo total, um teólogo completo, ele também é um grande modelo. Então, se você quer estudar teologia com mais seriedade, a melhor coisa para fazer é ler Congar, porque por osmose você vai pegar um rigor, você vai pegar uma suspeita diante de afirmações simples, você vai pegar referências que ele traz, que são atuais até hoje, e olha que esse livro já foi escrito há mais de 50 anos. Então, o Congar, ele, além de tudo, é um modelo de que fazer teológico. E muitos alunos dele, inclusive, dizem que essa é a grande contribuição dele. É um modelo de teólogo. Né? E um homem muito humilde, como ele diz no final da vida, diante de alguém que elogiou ele como um grande, se não o maior teólogo do século XX, ele diz que essa foi a canção dada a ele. Ele poderia ter cantado outras canções, como alguém canta a canção de um médico, ou de um engenheiro, ou de um simples fiel. A ele foi dada a canção de teólogo e ele fica feliz em ter cantado e nada mais que isso. A vida dele toda foi serviço, serviço à igreja. Ótimo. Acredito que seja isso então, André. Muito obrigado por comparecer ao nosso podcast. O seu livro vai estar na descrição, junto com todas as suas redes sociais, para quem quiser te acompanhar aí. E agradeço você por estar aqui. Muito obrigado Pô, cara, pelo, eu que pelo agradeço. discurso. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar sobre o Congar. Até mais.